Boa noite. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. Vou ler um texto do livro Mãos Comunicadas, psicografado por Francisco Cândido Xavier. O texto é: Roguemos auxiliando. Nos serviços da oração, não nos limitemos a pedir, roguemos auxiliando. Todos podemos ajudar. Recorda que a proteção do céu volve a terra dinamizada de 1000 modos, através das forças da natureza. O chão seco clama por auxílio e a fonte desliza a socorrê-lo. Sofre o manancial com o rigor da canícula e a chuva desce solucionando-lhe os problemas. Chora a planta esquecida e o adubo reconforta-a. Suspira a árvore por ajuda e o orvalho precipita-se por remédio balsamizante. Tudo na vida é interdependência, fraternidade, cooperação, amparo mútuo. Não nos esqueçamos de que, em rogando assistência ao Pai Celestial, podemos colaborar com a providência divina, representando-a junto daqueles que sofrem mais que nós, afrontando obstáculos que nunca vimos. Ninguém é tão pobre que não possa dar um pouco de alegria ao vizinho, que não possa distribuir pequeninas migalhas de tolerância com os familiares necessitados de compreensão, ou não possa oferecer alguma prece em favor do enfermo ou do agonizante. Por toda parte, é possível observar a existência de gavetas atulhadas de roupa, que poderiam servir na substituição dos andrajos daqueles irmãos nossos que sofrem o açoito do frio e do vento, e de cofres saturados de recursos e lembranças, cujos donos provavelmente serão em breve visitados pela morte e que inutilmente amontoam o que lhes é desnecessário. Aprendamos a pedir, doando o que pudermos. Roguemos amor, amando aos que nos cercam. Imploremos o concurso do céu, espalhando a solidariedade na terra. Não ouvides a tragédia das águas estagnadas, enquanto o riacho que serve a todos corre feliz, a caminho do mar, dando e recebendo, auxiliando e sendo auxiliado, o poço de água parada se converte em refúgio de vermes e monstros, disseminando infeliz o hálito da enfermidade e o escuro visco da morte. Emmanuel. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa reunião que nos traz muita luz, nos traz alívio, nos traz conhecimento, nos traz paz, né? Para podermos entender um pouquinho que o Mestre Jesus nos deixou em seus evangelhos, à luz, né, do entendimento da doutrina espírita. E que Jesus nos ilumine hoje e sempre, para podermos estar sempre unidos, mentalmente por enquanto, e também através da internet, enquanto as vacinas chegam, né? Elas chegando, certeza que tudo voltará ao normal. Então, hoje, uma pequena explicação de nossa reunião, né? Tivemos a leitura inicial com a Isabel, teremos o Evangelho, né? Com a explicação de um item, né? Do Evangelho de Jesus, através da Thelma, que nos trará um entendimento através da doutrina espírita que nos cabe, que nos penetre o coração e nos apazigue e nos deixe mais aliviados, né? E virão as vibrações com a Elisa, onde podemos doar um pouquinho, né? No Evangelho a gente abate, depois a gente doa um pouquinho, a gente movimenta esse carinho, esse amor, através da caridade, através das nossas vibrações, e vamos acompanhando
a Elisa para isso. Depois, teremos o relaxamento com a Vera e o passe coletivo, para que nos equilibremos ainda mais, né? E eu estou na direção, Clodoaldo, né? Para quem não me conhece, onde a gente faz uma apresentação e a prece inicial e a prece final. Então, vamos na prece inicial. Vamos fechando nossos olhos, respirando profundamente, nos ligando mentalmente uns com os outros, em toda essa rede de energia que nós formamos agora, que possamos levá-la com muito amor e carinho ao Mestre Jesus, que interceda por nós ao Pai, e também chegamos ao Pai com a oração que Ele nos deixou. Pai nosso, que estás no céu, santificado, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E vamos ao Evangelho. Boa noite a todos. É sempre uma alegria, né? E um motivo de gratidão, essa oportunidade de estarmos juntos, de revermos das tantas lições que o Mestre Jesus nos deixou quando aqui esteve entre nós. Então, que Jesus, nosso Mestre amado, que a espiritualidade amiga, nos ilumine para que a gente consiga reter o máximo dessa lição de hoje e, mais do que isso, né, colocar em prática nos nossos dias. A lição de hoje está no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, e que contém uma coletânea de preces. E nós vamos nos ater aos itens 2 e 3. Vamos falar sobre as preces em geral, mas especificamente a oração dominical, como é chamado o Pai Nosso. Nesse capítulo, então, essa prece, né, a gente pode dizer que ela foi, sem dúvida, muito bem escolhida para ser a primeira, né, para começar essa coletânea de preces, e por isso também chamada de oração dominical. E vale a pena a gente lembrar que Jesus nos deixou essa prece, quando ele nos deixou, ele viveu o contexto da espiritualidade judaica. Isso normalmente é citado nos evangelhos. E ele, como judeu, né, que lá se encontrava, a gente pode dizer que ele teve, né, a grande tarefa, né? Seguramente ele fazia uma série de outras orações, mas ela é muito importante, foi desde aquela época, justamente para separar, né, o cristianismo da seita do judaísmo. E ele, então, passaria a ser a grande passagem, né, dessa fase, e, sem dúvida, essa oração marca, então, esse momento histórico, e nós, né, que acabamos de repetir, mas muitas vezes a gente acaba repetindo como de uma forma automática, sem nos atentar, né, a todo o conteúdo sublime que traz essa oração. E hoje, né, através da doutrina
espírita, que abre, então, né, as cortinas de tantos conhecimentos para nós, nós, sem dúvida, conseguimos entender um pouco melhor. Não só essa, né, como de todas as orações, como um instrumento para a gente se ligar à espiritualidade superior, a Jesus, nosso Mestre amado, a Deus, nosso Pai, e o quanto isso é importante. E quando a gente fala de uma oração, essa oração ela não tem que ser sofisticada, ela não tem que ser cheia de palavras difíceis, ela não tem que ser longa, mas a principal característica, né, de quando a gente faz uma oração é que ela venha de dentro, ela venha do nosso coração. A oração, então, é a forma que a gente tem de conversar com Deus, nosso Pai, de conversar com Jesus, nosso grande mestre, de conversar com algum espírito né, superior ou algum espírito conhecido, enfim. Essa conversa, então, que tem que ser, né, espontânea, do fundo do nosso coração, carregada de amor. O evangelista Mateus, no capítulo 6, versículos de 9 a 13, ele relata como Jesus nos instruía para orarmos. Diz assim esse trecho: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. E por mais que a gente repita isso, né? Por mais que a gente saiba que realmente Deus sabe de cada um de nós, das nossas aflições, das nossas angústias, das nossas necessidades, mas muitas e muitas vezes a gente se esquece, né? No fundo, a gente pensa que a gente sabe o que é melhor para a gente. Assim como, né, os filhos aqui na Terra, muitas vezes contestam aquilo que os seus pais lhe falam, achando que sabem de tudo. E nós, não diferente disso, longe que ainda estamos, né, de alcançar esse estágio de evolução, em que realmente a gente aceite as nossas dificuldades e peça muito mais por força, por coragem, por resignação, do que para a solução daquilo que a gente entende como problema. Então, esse deve ser sempre o nosso grande princípio, né? A honestidade, o coração aberto, em expor, sim, por mais, às vezes a gente fala, bom, mas se ele sabe de tudo que eu preciso pedir. Sim, é importante que a gente peça, né? Ele quer isso de nós, ele quer sentir essa confiança que a gente tem e sabendo, né, da sua misericórdia infinita, da sua bondade infinita, a gente tem mesmo que ter, né, essa fé
de pedir, sim, mas pedir força, pedir coragem, pedir paciência, porque, sem dúvida, nisso nós vamos ser atendidos. E o que a gente fala, né, dessa oração linda que é o Pai Nosso, que Jesus nos ensinou. A gente, sem dúvida, acho que sem medo de exagerar, a gente pode dizer que ela é uma obra-prima, né? De simplicidade, de sublimidade, numa forma resumida, a gente pode dizer que ela contém, né, todos os deveres nossos de filhos para com Deus, nosso Pai, nosso Criador, para com nós mesmos e para com o nosso próximo. A gente vai falar, né, um pouquinho de parte por parte, mas eu acho que, em resumo, é bem isso. Ela contém aquilo que nosso Pai espera de cada um de nós, principalmente de nós, né, todos seus filhos, que Ele ama de maneira igual. Esse sentido, né, profundo de caridade, de amor, ele, sem dúvida, ele está, né, pleno nessa oração. Então, vamos tentar falar um pouquinho, né, de cada parte, justamente para a gente relembrar e não apenas repetir, como muitas vezes a gente faz de forma automática. Então, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. A palavra Pai, então, refere-se a Deus, ao Criador, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E, portanto, nós temos sim que santificá-lo, né? Ele é o início de tudo. O céu significa o universo, os diversos mundos habitados. E quando a gente diz, né, santificado seja o vosso nome, mostra justamente que a gente crê nesse Pai, infinitamente misericordioso e justo, que nos criou à sua imagem e semelhança, e por isso, né, com um potencial de caminharmos no sentido da perfeição que Ele espera de cada um de nós, seus filhos. Misericordioso como Ele nos dá todo o tempo que a gente precisar para isso, né? Se alguém tem essa pressa de evoluir, essa pressa tem que ser nossa. Todas as chances que a gente precisar, Ele nos dará. E sempre estará ali pronto para nos perdoar e para nos ajudar a evoluir. E por isso, né, por tudo isso, Ele merece sim ser reverenciado. Emmanuel, guia espiritual, né, de Francisco Cândido Xavier, ele diz que a grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que recebemos as leis divinas. Que cada palavra, né, traz uma luz sublime. De início, então, justamente o Mestre Jesus coloca os fundamentos, né, dessa grande lei, de Deus como esse supremo doador da vida de cada um de nós. E junto dessa vida, né, a nossa grande tarefa, a nossa finalidade de crescermos, de melhorarmos a cada dia. Sem dúvida, né, quando a humanidade tiver, né, no estágio de colocar essa oração em prática, né, cumprindo todas as leis naturais, nós teremos dias muito mais leves, muito mais tranquilos,
né, com o bem prevalecendo sobre o mal. E é isso que diz a frase seguinte, né? Venha a nós o vosso reino. Justamente esse reino, né, que ele sabidamente sabia que se a gente vivenciasse, nós seríamos felizes. Ou seja, se nós conseguíssemos, né, observar as suas leis todos os dias, né, como nós dissemos, para com Ele, nosso Pai, para com nós mesmos e para com nosso irmão, a gente, sem dúvida, poderia viver esse reino aqui mesmo, né? Já que isso se deve muito mais a uma condição, uma situação de paz, de alegria, né? De sensação de dever cumprido, de realização da verdadeira caridade, nos ajudando uns aos outros, nos reconhecendo como irmãos, fazendo para o nosso próximo aquilo que a gente queria que ele nos fizesse. Ninguém tem dúvida que se a gente conseguisse viver assim todos os dias, nós viveríamos esse reino, né, de paz, de felicidade todos os dias. Em seguida a gente fala: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, aqui na terra, onde nós hoje estamos encarnados, como no céu que nós dissemos, no universo, né, em todos os planos. E essa nossa relação de submissão que às vezes, muitas vezes, a gente se esquece. Nessa frase a gente fala, né? Seja feita a vossa vontade. Só que nem sempre a gente aceita, né? Muitas vezes a gente, puxa, mas eu pedi tanto, né? A Deus, eu pedi tanto a Jesus, nosso mestre, que eu precisava, né, não passar por isso ou precisava daquilo. E a gente se esquece que, na verdade, a gente, logo no início dessa oração, a gente fala, né? Seja feita a sua vontade, já que Ele, mais do que ninguém, sabe o que cada um de nós precisa em cada momento das nossas vidas. E a gente, é claro, né, ainda aqui nesse mundo material, apegado que estamos à matéria, muitas vezes nos esquecemos disso. E aí, nesse sentido, é que essa atitude fundamental, ela deveria ser sempre essa obediência, né? Essa aceitação da vontade de Deus. Entender, né, que se as coisas não acontecem exatamente como a gente pediu, é porque aquilo que a gente pediu, sem dúvida, não é o melhor para a gente. Né? O nosso tempo não é o tempo dele. Né? A gente pensa que sabe, né? Mesmo como aquele filho rebelde que quer porque quer comer a coisa fora de hora e o pai sabe que vai fazer mal ou que ele vai ali brincar e que ele pode se machucar, mas ele bate o pé. E a gente ainda, né, imaturos nessa evolução que estamos, muitas vezes temos essa postura, né, de bater o pé, não, mas eu quero isso. Quando a gente pede, pelo que seja, né, pela saúde de alguém que a gente ama, a gente está vivendo, né, uma fase tão difícil, que a gente se depara muitas vezes, né, pedindo a misericórdia do nosso Pai, auxiliando aqueles que estão doentes, mas aí também a gente tem que se lembrar, né, que absolutamente tudo que a gente passa é por uma razão, e a grande razão é o nosso crescimento, é a nossa evolução. Então, saber também como pedir, né, e lembrar dessa nossa atitude de obediência que é tão importante
para a gente conseguir viver, então, né, de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila. Em seguida, a gente fala: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A gente pede, então, aqui, né, não só o alimento para o nosso corpo físico, mas a gente pede também o alimento para o nosso espírito, né? Aquilo que a gente precisa justamente para o crescimento do nosso espírito. E aí entra também o trabalho, já que a lei do trabalho, né, é uma condição de que a gente precisa. Então, a gente aqui tem que pedir coragem, a força para cumprir a nossa missão. A doutrina, né, espírita nos consola quando nos ensina que cada um de nós está aonde deveria estar. Nada é por acaso. Então, isso sim a gente tem que pedir, essa força, essa coragem, né, para que ele nos ajude a cumprir aquilo que a gente planejou. A gente não lembra, mas tudo o que a gente passa, as nossas dores, as nossas doenças, os nossos conflitos familiares, tudo foi planejado antes, nada é por acaso. Então, a gente, né, à luz da doutrina espírita, conhecendo isso, deveria passar de uma forma mais fácil pelas necessidades e pedindo, então, através das orações, essa coragem, essa força, mesmo sem nos lembrarmos o que a gente combinou, né? Mas que a gente consiga cumprir, para quando a gente voltar para o outro plano, chegar com a sensação maior possível de ter cumprido aquilo que a gente tinha planejado. E depois a gente pede, né? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Cada uma das nossas infrações, né, às leis divinas, elas são, sem dúvidas, dívidas, né, que a gente acumula em relação ao nosso Pai. E nós vamos, sim, infringir várias vezes, né? E Ele vai nos perdoar quantas vezes for necessário. E nós também temos que nos perdoar, porque nós sabemos que nós estamos aqui para isso, para aprender, para melhorar. E aí pedir, sim, que Ele nos perdoe, e com a certeza de que nós seremos perdoados, mas também lembrando que é necessário que nós perdoemos aqueles que também, de alguma forma, agiram de forma que a gente não esperaria, né? De alguma forma nos machucaram. E exercer pelo menos uma partezinha, né, dessa misericórdia infinita do nosso Pai para com nossos irmãos, e para com nós mesmos, né, nos perdoando das nossas falhas, mas não simplesmente nos perdoando e está tudo certo, né, nos perdoando e nos esforçando para que a gente não repita. Jesus, nosso mestre, ele disse, né, que nós deveríamos perdoar não 7, mas 70 vezes 7 vezes. E perdoar no seu sentido amplo, né, de esquecer a ofensa. Não é fácil, claro que não é fácil, mas isso também é um exercício e que a gente deve sim, né, se aprimorar dia a dia nessa nossa grande missão de perdoar aqueles que erraram, como nós também erramos. Quantas vezes forem necessárias? Muitas vezes, né, a gente até fala, não, eu perdoo, mas eu não quero mais falar, né, com aquela pessoa. Não, eu perdoo, mas deixa ele lá. Aí não adianta, aí a gente não vai perdoar, né? Na verdade, a gente deveria agradecer ao nosso Pai das situações difíceis, das provações que nós temos,
porque é justamente a oportunidade da gente exercer a paciência, o perdão, de forma que é uma oportunidade de nós melhorarmos, de nós crescermos, né? Nós não estamos sendo bonzinhos em perdoar, e essa é a nossa grande obrigação, essa é a nossa grande tarefa, né? E para isso nosso Pai nos enviou, né, o seu Filho, nosso Mestre Jesus, que deu um maior exemplo para nós de humildade, de perdão, pedindo a Deus, né, quando ali crucificado, pedia para o nosso Pai perdoar, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. E é isso que a gente deve se lembrar toda vez que a gente se sentir ofendido. Na verdade, porque ninguém ofende ninguém, né? A ofensa, a gente pode dizer que ela é subjetiva. Quer dizer, a gente se sente ofendido dependendo da maneira que a gente interpreta uma determinada atitude. Mas a ofensa é, acima de tudo, um agravo à lei do nosso Pai, um agravo à lei de Deus. E nesse sentido, na verdade, quem vai perdoar, tanto a nós quanto aos nossos irmãos, é o nosso Pai, né? E se ele faz isso, nós que ainda tanto erramos e tanto ofendemos e ainda ofenderemos, sem dúvida, né? Mesmo pessoas que a gente goste tanto, é claro que a gente tem que também exercitar esse sentimento de perdão. E aí a gente fala: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, aqui a gente pede, né, para o Pai, para que justamente a gente resista, né, resista aos convites, às atitudes que não são atitudes legais, que não são atitudes que cumprem as leis divinas, né, resistir às sugestões dos espíritos inferiores, né, que ele nos ajude a não nos desviarmos do caminho do bem e nos mantermos inspirados nos bons pensamentos, nas boas atitudes, né? E todos os dias a gente deve pedir essa força. E aí, lembrando de Santo Agostinho, né, naquele exercício de, no final do dia, rever as nossas atitudes, né? Será que nós fizemos o nosso melhor para cada situação que a gente passou? Será que eu podia ter sido, né, um pouco menos rude? Será que eu podia ter ajudado mais aquele irmão que me pediu ajuda? Sem dúvida, é uma forma da gente vigiar dia a dia as nossas atitudes e, com isso, irmos melhorando. Cada imperfeição, então, nossa, é uma porta aberta para a nossa melhoria. E basta que a gente se lembre disso, né? Que a gente se lembre de pedir a Deus que nos proteja das más tendências, dos caminhos mais curtos, das facilidades, né? Que a gente se lembre sempre da nossa grande missão aqui, de crescermos e sim de sermos felizes. E por fim, assim seja, né? Ou seja, nós entendemos que se os nossos desejos não se cumprirem, é porque eles não eram os melhores para nós, né? Acreditarmos sim que nosso Pai, ele é a sabedoria infinita. Ele sim tem o conhecimento da necessidade de cada um de nós, seus filhos, igualmente amados, né? Igualmente queridos, e por isso a gente deve confiar. Confiar que se aquilo não aconteceu como nós gostaríamos, é porque aquilo que a gente pensava que ia ser melhor, no fundo não seria. Ou seja, exercitar essa confiança na providência divina todos os dias. E aí a gente pode dizer, né, a fé que não enfrenta as dificuldades, ela não é a fé verdadeira.
eu não posso só crer se tudo acontecer como eu queria, né? A verdadeira fé, né? A fé raciocinada que a doutrina espírita nos ensina é a fé de acreditar que se algo não aconteceu como a gente esperava, é porque aquele não seria o melhor para a gente e para quem está ao nosso lado. Então, que a gente consiga, né, a cada dia, não só falar, né, a oração, essa sublime oração que o grande mestre nos ensinou, mas em praticarmos, né, durante todos os nossos dias essa atitude, né, de submissão, de entendimento, né, e de cumprimento das leis divinas, para que a gente consiga, né, aqui mesmo ainda, nesse planeta de provas e expiações que nós estamos, com tantas dificuldades, mas que a gente consiga superar essas dificuldades e que a gente consiga ajudar os nossos irmãos a superá-las. Sempre com essa fé inabalável, né? Sabendo que nosso Pai sabe de tudo e está sim nos ajudando, desde que a gente também esteja pronto para cumprir, né, as suas leis, que essas sim vão nos levar a essa felicidade plena e contínua. Uma boa assistência para todos nós. Muito obrigada. Boa noite a todos. Depois, né, dessas palavras do Evangelho, que é um alimento para o nosso espírito, nós já estamos assim com os nossos pensamentos mais harmonizados e é o momento que nós vamos fazer as nossas vibrações, que é levar para os nossos irmãos, onde quer que eles estejam, através do nosso pensamento, tudo aquilo de bom que desejamos para nós, para a nossa família, nós vamos desejar para os nossos irmãos. E nós vamos fazer isso unindo a nossa mente e o nosso coração. Convido a todos a fechar os olhos para melhor concentração e vamos imaginar, neste momento, uma luz muito forte, uma luz de paz, uma luz de amor, uma luz de calma. Esta luz vai iluminar todo o nosso planeta, dividindo em pequenas partículas de amor e adentrar na mente e do coração de cada habitante desse planeta, cada irmão nosso, porque fazemos parte de uma grande família universal. Vibremos para que todos os governantes sejam tocados por esta luz de amor e de caridade e que governe pensando nos povos, principalmente naqueles menos favorecidos, que governe com amor, com justiça e com caridade. Vibremos pelo nosso país, imaginando esta luz cercando todo o território brasileiro, levando aos nossos irmãos também luz de paz, de amor e de caridade. Vibremos para que esta luz adentre em todos os hospitais, levando a esses nossos irmãos que se encontram neste momento no leito de hospital, quer seja que foram acometidos por este vírus, pela Covid, por aqueles que estão nos hospitais em tratamento contra o câncer, as pessoas que foram acometidos de um problema cardíaco, enfim, todos aqueles que se encontram neste momento no leito de hospital, que esta luz chegue até eles levando força, coragem, fé e esperança na sua recuperação. Vibremos também por aqueles que se encontram nos seus lares. Também força, fé e esperança na recuperação. Vibremos pelos médicos, por todo o corpo de enfermagem, que tem esta missão, esse trabalho, que é de ajudar esses nossos irmãos nesse momento,
que eles sejam amparados todos os momentos pela espiritualidade. Vibremos pelos asilos, pelas creches, pelos presídios. Vibremos por todos esses nossos irmãos que se encontram nesses locais. Vibremos também pelos nossos irmãos que estão retornando à pátria espiritual. Que todos sejam acolhidos de acordo com a necessidade e merecimento de cada um deles. E que eles aceitem a sua condição e assim possam ser encaminhados para escolas, hospitais. Vibremos também por aqueles que estão retornando à pátria material. Vibremos que sejam acolhidos pela sua família, que sejam amados, que possam ser encaminhados durante a sua trajetória aqui na Terra, no caminho do bem. Vibremos por todas as casas de oração, pela nossa casa de oração, por todos os trabalhos que estão sendo realizados, que a equipe espiritual responsável por dirigir a nossa casa, com certeza, continuarão dando apoio, amparo a todos os grupos de trabalho que estão sendo realizados ali presencialmente. Vibremos pela nossa família, pelos nossos amigos. Vibremos por todos os moradores de rua, por aquelas famílias que não têm um teto para morar, não têm um alimento, que possam ser amparados, que possam ser auxiliados nas suas necessidades, que tenham sempre por perto uma mão amiga para encaminhá-los de alguma forma. Agora, chegando na nossa casa, na nossa residência, esta luz que nos ilumina, esta paz que estamos sentindo, possa permanecer no nosso lar, envolvendo todos os nossos familiares que dividem conosco este nosso lar. Que esta luz possa se expandir e iluminar todos os nossos vizinhos. Vibremos por um pensamento ou uma situação que cada um de nós estejamos passando neste momento. Ou por alguém em especial. Que se for do nosso merecimento e se for o momento, possa ser solucionado esse problema. E se não for ainda, que tenhamos fé, força e coragem para passar por eles e sair da situação muito mais fortalecido, principalmente na nossa fé. E que possamos nos manter com os nossos pensamentos elevados, sempre em oração, para o nosso próprio bem e para o bem de toda a humanidade. Que assim seja. Então, vamos dar continuidade, né? E vamos procurar relaxar o nosso corpo físico. Vamos continuar com os nossos olhos fechados. Vamos procurar inspirar pelo nariz. E vamos soltar o nosso ar pela boca. Mais uma vez, vamos inspirando pelo nariz. E expirando pela boca. E vamos, através do nosso pensamento, nos ligando àquelas pessoas queridas que gostamos. Vamos convidando-as para que elas estejam conosco nesse momento do relaxamento. Aquelas pessoas que gostamos de estar junto, que são amorosas. E vamos juntas
para um lugar da natureza, um lugar florido, com muitas árvores, um ambiente assim muito alegre. Vamos chegando nesse ambiente, vamos sentindo essa alegria, essa paz que exala da natureza, dessa solidariedade que existe na natureza. Vamos sentando, vamos formando um círculo e vamos sentando com essas pessoas com as quais gostamos. E vamos procurar relaxar nesse ambiente amoroso, um ambiente tranquilo. Vamos nesse momento relaxando os nossos pés, relaxando as nossas pernas, o nosso joelho, as nossas coxas. Vamos relaxando o nosso quadril. Vamos sentindo essas energias envolver o nosso abdômen, acariciar cada órgão nosso, mantê-los equilibrados, saudáveis. Vamos sentindo essa energia envolver o nosso tórax, o nosso coração, lugar das nossas emoções. Vamos sentindo essa energia envolvendo os nossos ombros, tocando levemente as nossas costas, seguindo a nossa coluna, procurando nos relaxar completamente, envolvendo os nossos braços, tocando delicadamente as nossas mãos, envolvendo nosso pescoço, trazendo um semblante de paz ao nosso rosto, ao nosso couro cabeludo. Vamos nesse estado de serenidade, dando as mãos a todos os nossos irmãos que gostamos de estar junto. Vamos sentindo a presença desse amor nos envolvendo, nos relaxando. Vamos contemplando esse ambiente de paz, de beleza, de saúde, de alegria, tocando não só o nosso físico, mas a nossa alma, trazendo confiança, esperança e muita luz. E nessa harmonia, vamos nos levantando desse ambiente e vamos nos separando, deixando com que esse círculo fique ainda maior e amorosamente cada um volta para o seu lugar, agradecendo por esse momento maravilhoso. E vamos voltando aos nossos lares, trazendo essa alegria, essa paz, esse amor. Vamos distribuindo essa energia por toda a nossa casa, principalmente no nosso quarto, onde iremos dormir, que essa luz possa estar presente para que tenhamos uma ótima noite. E vamos, assim, pedindo que a espiritualidade possa derramar sobre a nossa água o alimento do qual precisamos e possa nos aplicar o passe, muita luz. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus.
Que assim seja. Então, chegamos ao final de mais essa reunião. E vamos agradecendo de coração todos esses ensinamentos do Evangelho, sobre a oração dominical, da leitura, da vibração, do relaxamento. Certo que estamos mais leves, né? Com os nossos sentimentos mais suaves, né? E que possamos estar sempre aqui, juntos, com essa união, com nossa mente, com nosso coração, principalmente, para podermos seguir em frente em nossos compromissos que estamos aqui encarnados, né? Então vamos fechando nossos olhos, vamos agradecer. Pai, muito obrigado por mais essa reunião, que possamos estar felizes, possamos estar com vontade de estarmos aqui na semana que vem para ouvir outro evangelho, para outra reunião, e que possamos passar uma ótima semana, com muita amizade, com muito amor no coração, e possamos levar essas energias boas a todos os nossos parentes, amigos e conhecidos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E boa noite a todos. Boa noite. Boa Que noite. possamos estar semana que vem aqui. Boa noite.